Bom, meu nome é Pedro Paulo Teixeira Pinto. Eu nasci no dia 19 de outubro de 1939, em São Paulo. Meus pais, José Teixeira Pinto, Maria Geni Pinto, na época moravam na Ilha Anchieta. E meu pai era funcionário público estadual, civil, e trabalhava na Ilha Anchieta na época do presídio da ilha. Quando minha mãe estava para dar à luz, na ilha naquele momento não tinha médico, enfim, não tinha recurso nenhum, nem parteira. E então meu pai levou minha mãe para São Paulo, onde eu nasci na maternidade de São Paulo, na Frei Caneca, ali perto da Avenida Paulista. E eu fui com 19 dias para a Ilha Anchieta e fiquei lá até os 7, 8 anos de idade, convivendo na ilha, estudando na ilha, quando chegou a época da escola. Bem, eu estudei fora, eu estudei em São Paulo de agosto de 1952 até 1957, 5 anos e meio, estudei no Colégio Liceu Pasteur interno, que eu tinha tios em São Paulo que bancaram praticamente esse meu estudo durante 5 anos e meio em São Paulo. Em 58, eu vim morar em São José dos Campos para fazer o tiro de guerra, 45. E em 59, eu fui morar em Caraguatatuba, em 60, 61, 62, 63, eu estive em Ubatuba, e em 64 e 65, 64, eu vim para São José novamente, onde eu fiquei até 72, me casei aqui e fui morar novamente em São Paulo. Aqui eu trabalhei em cursinho, dei aula em cursinho, me formei na Fundação Vale Paraibana de Ensino, em letras e literatura portuguesa e brasileira, trabalhei na Votorantim aqui, no escritório da Votorantim, e trabalhei no INPE, foi minha última ocupação aí no INPE. E trabalhei também na Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos como Relações Públicas. E depois, por último, trabalhei no INPE até 72, quando eu me casei e mudei para São Paulo, onde eu trabalharia na TV Cultura, mas não deu certo, e eu acabei voltando para Ubatuba para praticar, então, a minha carreira no magistério. Isso em 1973. E 9 anos mais tarde, 9 anos, quase 10 anos mais tarde, eu fui eleito prefeito de Ubatuba e tive a oportunidade de criar a Fundarte, Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba, calcada nos princípios da Fundação Cultural Cassiano Ricardo de São José dos Campos. Então, naquela época, em seguida, lá no litoral norte, as outras cidades, Ilhabela, Caraguatatuba e São Sebastião, seguindo o modelo das fundações, influenciados também por Ubatuba e, claro, pela Fundação Cassiano Ricardo, eles criaram suas fundações culturais que estão lá até hoje. A Fundarte foi criada na época que eu era prefeito, em 1987. E eu deixei a prefeitura em 1988, no final do ano. 20 anos após a fundação da Fundarte, eu vim a ser o seu presidente de 2007 até 2012. Bom, quando eu estudei aqui em 1958, eu conheci muita gente aqui de São José do Campo, de várias áreas, que eu fazia o tiro de guerra e estudava na cidade, no João Cursino. E então eu fiz contato com muita gente a partir do Grêmio Estudantil Castro Alves, que era do João Cursino. Ali tinha uma série de pessoas que gostavam da cultura, que apreciavam arte, Então, a partir daí, eu conheci essas primeiras pessoas e em 66, quando eu voltei a São José, então eu fui estudar na faculdade e eu conheci muita gente e eu sempre tive um relacionamento grande com pessoas de todos os tipos, de todas as formações,
e profissões, etc., né? Então, foi quando eu comecei a frequentar as pessoas do meio cultural, ainda que era muito restrito o movimento cultural em São José dos Campos, era mínimo, quase que inexistente, digamos assim. E a gente, como comecei a mexer com isso, e fui montar a primeira peça de teatro. Era uma pecinha à toa, um esquetezinho, uma coisa muito simples, que eram Os Dois Jucas, uma comédia, né? E dali para frente eu criei, com algumas outras pessoas, o grupo Motivo, e a partir daí montamos Liberdade, o Rio, a título de curiosidade, enfim, várias coisas e nesse momento. Então, a gente ampliou bastante o conhecimento nessa área e as pessoas que gostavam de cultura começaram a procurar o grupo de teatro e outras coisas, e essa coisa foi indo e aconteceu, e o meu relacionamento nessa área com o pessoal amante da cultura se expandiu e, enfim, e fomos em frente. Em São José tinha uma vida social, tinha os clubes, a associação, o tênis clube, que desenvolvia uma vida social. Mas fora daí, na área cultural, você não tinha eventos, você não tinha teatro, você não tinha, enfim, não tinha. Tanto é que quando apareceu aqui uma pessoa ligada a pessoas de teatro em São Paulo, Najib Elshmer, ele vendeu para a prefeitura a primeira Semana de Arte e Cultura de São José dos Campos, com esse nome. E a gente assistiu aquilo, foi muito boa, entendeu? E depois nós começamos a falar, puxa, se alguém vem de fora para cá e vende para a cidade, para a prefeitura, uma Semana de Arte e Cultura, por que nós não fazemos aqui uma Semana de Arte e Cultura? Aí que surge o nome da figura, do maior nome, digamos assim, do ponto de vista cultural de São José dos Campos, que era Cassiano Ricardo, da Academia Brasileira de Letras, enfim, e uma figura que até então no ostracismo na sua própria cidade. Então, junto com mais algumas pessoas, nós bolamos a primeira Semana Cassiano Ricardo em 1967, com a presença do Cassiano aqui e eventos de primeira linha, né? Trouxemos coisas muito boas, claro, trouxemos de São Paulo, fizemos cinema, teatro, artes plásticas, conferências, enfim, uma série de coisas, e se coroou de êxito. A partir daí, nós falamos, puxa vida, isso aqui não pode terminar. Aí começou a surgir as ideias que deram lugar a uma ideia maior, que foi a da criação do Conselho Municipal de Cultura, usando como exemplo de sucesso a primeira Semana Cassiano, e conseguimos a simpatia do prefeito da época, no caso Eumano Ferreira Veloso, e fizemos uma série de coisas, artigos de jornal, enfim, uma série de coisas, e o Veloso, o prefeito Veloso, concordou em que se criasse o Conselho Municipal de Cultura, que foi instalado aqui na Praça Afonso Pena, ao lado do Instituto João Cursino, ali no prédio do João Cursino, onde foi construída uma sala, a Sala Veloso, que foi dado o nome do prefeito, e ali ficou sendo a sede do Conselho Municipal de Cultura. Este conselho tinha como presidente de honra simbólico o prefeito, e o secretário executivo Luiz Gonzaga Guimarães Pinheiro, que foi uma figura brilhante nessas tratativas todas que deram origem ao conselho, e que era o único cargo remunerado, secretário executivo. Depois tinha as comissões, comissão de teatro, comissão de cinema, de artes plásticas, enfim. E essas comissões eram dirigidas por pessoas que, como eu, não recebiam nenhuma remuneração. Tinha o coordenador e 2 auxiliares, 2 suplentes, não eram suplentes, e 2 auxiliares. Na época, foi uma ideia para nós, ou para mim, na época, nova, não é?
Existiam as secretarias de cultura nas prefeituras, aquela coisa toda, até sessão de cultura. Por exemplo, quando eu cheguei em Ubatuba, lá existia a sessão de cultura, que funcionava numa salinha e tal. Depois, com a chegada da Fundação Cultural, extinguiu-se a secretaria e a Fundação Cultural passou a fazer o papel da Secretaria Municipal de Cultura. Então, é claro, em cidades maiores havia conselhos de cultura ou outras instituições que cuidavam da cultura, instituições oficiais, etc. Então, a ideia do conselho não buscou, se buscou, foi alguma coisa fora. Sempre se busca alguma coisa quando se vai criar uma fundação, se vai buscar exemplo em outras fundações, como foi o caso nosso em Ubatuba, tomando como exemplo a Fundação Cassiano Ricardo, aqui de São José dos Campos, né? Então, o conselho nasceu, dali era uma instituição de baixo custo, né? Havia 2 ou 3 funcionários da prefeitura, pagos pela prefeitura, para auxiliar as ações, então, da Secretaria Executiva, enfim, dos planos do próprio conselho e mais nada, né? Como a gente ia mexer com cultura, grupo de teatro, enfim, tínhamos, assim, uma posição cultural na cidade, tal, automaticamente participava das conversas todas e quando foi para a criação do grupo de pessoas que iam constituir o conselho, foi uma coisa praticamente que naturalmente aconteceu. E aí eu fiz parte como coordenador da comissão de teatro do Conselho Municipal de Cultura. O teatro teve uma presença muito boa, a música teve uma presença muito boa, artes plásticas, não é? Nas artes plásticas, por exemplo, a gente recebia aqui praticamente todo fim de semana grandes artistas plásticos de São Paulo, não é? E também artistas de outras áreas que vinham a São José graciosamente, na maioria das vezes, porque a cidade ganhou uma simpatia muito grande pelo movimento cultural que desenvolvia. Então, aos olhos de artistas de São Paulo, de intelectuais de São Paulo, São José virou um lugar assim, simpático a eles. Então eles vinham aqui com prazer, eles eram convidados e vinham, às vezes ficavam sabendo e vinham aqui e sempre colaboravam de alguma forma com palestras, oficinas, enfim, nas várias áreas do cinema, teatro, música e etc. Por exemplo, o Luiz Gonzaga Guimarães Pinheiro, ele era membro do Conselho Estadual de Música. Então, todos os espetáculos do exterior que vinham a São Paulo, quase que inevitavelmente vinham aqui. Nós não tínhamos teatro, tínhamos o Teatro Benedito, mas abandonado, fora de uso, e então nós fazíamos ou na Sala Veloso, apresentações da Sala Veloso, ou no Tênis Clube, não é? Ou no auditório do ITA. Fazíamos as apresentações musicais, principalmente, e teatro também. O movimento estudantil, naquela época, ele tinha uma presença interessante, tinha uma presença viva, não é? O GECA, por exemplo, o Grêmio Estudantil Castro Alves, que era do Instituto de Educação João Cursino, ele tinha uma atividade tanto esportiva como cultural muito interessante, muito interessante. E naquela época da ditadura, não é? Todos nós tínhamos um inimigo comum, o que ajudava as pessoas se reunirem em torno de atividades culturais, mesmo porque a arte ela comporta metáforas, né? Todo tipo de arte, toda atividade, toda modalidade artística, ela trabalha muito com metáforas, né? Tão próprio da poesia, por exemplo. E metáfora é o que se podia usar naquela época da ditadura para dizer dizer coisas que diretamente, dificilmente você conseguia dizer, ou então seria censurado, ou sofreria alguma pena por conta daquilo.
Então, eu acredito que a cultura nessa época, em parte, também se desenvolveu por causa dessa questão da metáfora.